Quando Renato Augusto e Matias Rojas terão condição de jogo no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz essa resposta. O que há de verdade na história de que Luciano Vietto, atacante argentino, pode parar no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema. Já o Corinthians vive mais um caso de atleta contratado, prejuízo total, mas que brilha em outro clube. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, também tive blog no Yahoo e agora estou aqui no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Com informação exclusiva. Muita gente começou a me perguntar a partir da live desse domingo se o Vietto, atacante argentino, ex-Al Hilal, poderia pintar no Corinthians. Confesso que eu até fiquei surpreso, eu não havia lido nada a esse respeito. Fui checar com uma fonte minha no Corinthians para saber o que há de verdade nessa história. Só para contextualizar, o Vietto é aquele jogador que havia ido muito bem em Mundial de Clubes, está livre desde o dia 30 de junho, quando deixou ao Al Hilal, e tem negociações com o Vasco. O torcedor do Vasco, inclusive, faz uma baita mobilização nas redes sociais para pedir sua contratação. Pois bem, conversei com um dirigente do Corinthians, estou até pegando a frase aqui certinho, para que vocês possam tirar as próprias conclusões. Esse dirigente, que eu não posso revelar o nome, disse, aqui ó, peraí, desconheço esse nome, nunca comentamos sobre o Vietto no Corinthians, então descartemos a possibilidade de o Vietto ser contratado pelo Corinthians. O Vasco fez todo o esforço do mundo para adquiri-lo, mas o Vietto está bem perto de se mudar para a Arábia Saudita. Um clube de lá ofereceu 7 milhões de euros por temporada, isso vai dar mais ou menos 3 milhões de reais por mês de salário, com cifras incompatíveis à realidade financeira de clubes brasileiros. Dessa maneira, nem Vasco nem Corinthians, o Vietto deve prosseguir no futebol saudita. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, como andam as situações dos atletas machucados. Cheguei a contar para vocês que estava com o alerta ligado, com a pulga atrás da orelha em relação ao caso do Renato Augusto. O Renato só jogou 45 minutos contra o Inter, deixou de viajar para Rosário, onde o Corinthians enfrenta nessa noite o News Old Boys, e ninguém sabia ao certo quando é que ele voltaria a jogar. Conversei com uma pessoa importante, responsável por essa parte de recuperação de atletas, e essa pessoa disse o seguinte: o Renato Augusto segue o planejamento de trabalho, ele treina a semana toda para jogar contra o Curitiba no domingo. Tem mais boas notícias. O Mosquito, atacante que se recupera há bastante tempo de uma lesão, está completamente liberado do departamento médico e tem feito trabalhos no campo durante toda essa semana. O mesmo acontece com o Moscardo e com o Veríssimo. Moscardo, volante, grande surpresa dessa temporada, tem jogado muita bola, se contundiu, deve ficar à disposição para a partida contra o Curitiba. Lucas Veríssimo, recentemente contratado, jogador que pertence ao Benfica e chega por empréstimo de uma temporada, também vai estar à disposição para a estreia contra o Coxa no domingo. E Matias Rojas, Nicola, esse é o caso mais complicado. É o único problema de fato do departamento médico alvinegro nesse momento. Ele havia sofrido um trauma e um entorse, tudo ao mesmo tempo. Uma lesão um pouco mais complicada, que demanda mais tempo. O Corinthians ainda não estabeleceu um prazo para a recuperação dele. Dá para descartar o Matias Rojas do jogo contra o Curitiba e não se sabe ao certo se haverá tempo hábil para que ele jogue diante do São Paulo na partida mais importante da temporada para o Corinthians. Jogo na quarta-feira, não essa, a próxima, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Só para lembrar, o time que for à final, ainda que não vença, já tem garantido 30 milhões de reais como vice-campeão. Se for campeão, além da taça, embolsa 70 milhões de reais. Bora falar agora sobre um ex-jogador do Corinthians contratado pelo Timão, que nem sequer estreou e que tem jogado bem por um rival. Eu me refiro a Matheus Alexandre, você lembra dele? Lateral direito, comprado por quase R$1 milhão em 2019. Nunca jogou com a camisa do Corinthians. Aquelas coisas inexplicáveis do Timão. O cara é contratado, assim que chega, é emprestado para a Ponte Preta, fica entre 2019 e 2020 na Ponte. Volta ao Corinthians, não estreia e é novamente emprestado, dessa vez para Inter de Limeira e depois para o Curitiba. Ele ficou no Coxa em 2021 e 2022 e o contrato foi rescindido no final da temporada passada e início desse ano. Matheus Alexandre se muda para o Cuiabá e marca nesse domingo o primeiro gol da vitória do Cuiabá por 3-0 contra o Flamengo. Pergunta que eu quero deixar pro torcedor corintiano, se algum dirigente estiver assistindo, quiser responder, é interessante também. Por que o Matheus Alexandre foi contratado? Primeira coisa. Depois, por que ele é contratado e não tem nem sequer uma chance de ser titular?
E tudo isso corrobora com os prejuízos do Corinthians, que gasta R$ 1 milhão com o CAR. Alguns desses empréstimos tiveram participação do Corinthians com pagamento de salários, e esse é só mais um dos vários casos de contratações extremamente equivocadas. Nos últimos dias, contei para vocês sobre o Luan, que foi embora do Timão. Embora o Corinthians tenha economizado 8 milhões na saída do atleta, foi um prejuízo total de 62 milhões de reais. Timão que fez vários outros péssimos negócios. Matheus Jesus é outro. O volante que havia sido contratado do Estoril por 9 milhões de reais rendeu um processo na FIFA porque o Corinthians não fez o pagamento ao Estoril, acaba de ter seu contrato rescindido sem garantir qualquer centavo ao Timão. Essas e outras ajudam a explicar por que o Corinthians e vários outros clubes brasileiros passam por tantas dificuldades financeiras. Meu like é o 26 e o Corinthians vai mesmo trazer o Vieto. Abraços. Pedro, deixa só a gente chegar a 1.500 pessoas que eu já vou falar tudo sobre o Vieto, tá? Deixa só a galera ir chegando rapidinho, a gente bate essa marca. Para falar sobre Vieto, tinha prometido para vocês que quando a gente batesse a marca de 1.500 pessoas eu falaria. Eu ia falar sobre o Vieto, né? Bora lá explicar sobre o Vieto. Ontem à noite, durante a live, um de vocês perguntou, Nicola, Vieto no Corinthians tem alguma chance? Eu confesso que eu não tinha ouvido nada, né? Aí mandei mensagem hoje cedo para um dirigente do Corinthians, o cara demorou um pouquinho para responder e respondeu mais recentemente. Respondeu um pouquinho antes de eu gravar o vídeo. O vídeo da tarde já trata sobre o assunto, mas bora falar sobre tudo por aqui. O Vieto é aquele atacante argentino de 31 anos de idade, que jogava no Al Hilal. O contrato dele com o time saudita se encerrou em 30 de junho, o cara livre no mercado. Ou seja, ainda pode ser contratado pelo Vasco, pelo Corinthians ou por qualquer um. Sobre o Corinthians. Ainda fui pesquisar na internet e cheguei a ver que o Vieto teria sido oferecido, que o Corinthians estava analisando a possibilidade de contratá-lo pro lugar do Roger Guedes. Bora falar sobre o Corinthians. O que o Corinthians diz sobre o tema? Mandei mensagem para um dirigente do Corinthians. Vieto foi comentado aí dentro? Isso é verdade? A pessoa respondeu assim, desconheço esse nome. Nunca ofereceram e nem discutimos sobre o Vieto no Corinthians, tá? Então, descartemos a contratação do Vieto no Corinthians. Sobre Vieto no Vasco, essa talvez seja a pergunta do milhão envolvendo torcedores vascaínos que estão bem animados depois da vitória de ontem contra o Grêmio 1-0, num jogo em que o Vasco foi melhor do que o adversário, mas ainda faltam jogadores de frente. Nas últimas horas, a esposa do Vieto passou a seguir o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que na semana passada havia dito ou tuitado um recado para ela, dizendo sobre as maravilhas do Rio de Janeiro. O problema pro Vasco não é o Corinthians, como eu contei, e sim uma oferta saudita. Um clube cujo nome não foi revelado ofereceu cerca de 3 milhões de reais por mês para que o Vieto continue na Arábia Saudita, tá? Vieto que já está multimilionário, Vieto que está super bem de grana, mas 31 anos de idade, ninguém está rasgando dinheiro. Nesse momento, estou para te dizer que está mais pro Vieto e continuar na Arábia Saudita num outro clube do que fechar no Vasco. A mobilização do torcedor vascaíno fez com que ele ficasse muito impressionado. Uma das últimas fotos do Vieto chegou a ter mais de 205 mil comentários. 99,999% das mensagens eram de torcedores vascaínos pedindo para que ele viesse jogar no Rio de Janeiro, mais especificamente no Cruz Maltino. Apesar disso, ainda não houve avanço e hoje eu estou para te dizer que o Vasco vai precisar buscar um outro nome. A negociação ficou bem complicada, especialmente depois dessa oferta milionária de um time saudita. Nem Vasco, nem 777 tem condição de se aproximar desses quase 3 milhões de reais por mês, tá?